Eles tinham qualquer estágio, entendeu? Para saber lá, o que pode, o que não pode, como é que não dá, Então, como eu estava falando, é uma obrigação do executivo vir aqui fazer essa apresentação. Como eu falei, bom seria se a sociedade tivesse aqui para dar suas opiniões e para ter o conhecimento de como são feitos esses trâmites na elaboração do orçamento do exercício seguinte, porque muitas vezes a gente vê em redes sociais as pessoas falam as coisas sem conhecimento e que às vezes, agrava o vereador, agrava o executivo e não tem conhecimento, mas também não participa. A gente sabe que isso é muito difícil, o povo participar dessas situações, mas deveriam participar, porque é de interesse de todos. Porque na hora de comprar, eles compram o legislativo e compram o executivo, muitas vezes cobra sem conhecimento de cálculo, não é verdade? Então, nós estou aqui para apresentar para vocês o orçamento de 2023. Nós, não sei como você passar para frente, né? Essa audiência pública, como eu falei, a proposta foi qual que é a rua, ela está baseada na PPA, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí, baseada nela que se elabora o orçamento anual passado. Como eu falei, compatível entre si, com a PPA, a LDO, daí se faz a lua que vocês vão votar aí, que é o orçamento anual. As fundamentações legais estão nesse inciso 1 do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de 2000, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do conhecimento de todos vocês. Incentiva a participação popular, a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração, discussão dos planos, leis, das diretrizes orçamentárias e orçamento. Objetivo: inciso 1 do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de 5 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Incentiva a população popular a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de diretrizes orçamentárias e orçamento. Fundamento legal: dar transparência ao processo de planejamento, informando e esclarecendo a sociedade civil organizada quanto às prioridades e metas de governo, ouvindo e colhendo as propostas para análise e encaminhamento na elaboração da lei orçamentária anual. É aquilo que a gente falou, para estar aqui, a população juntamente com vocês, para vocês estar catando as ideias e discutindo aquilo que pode ser revisto, aquilo que pode ser alterado dentro do orçamento. Porque o prefeito elabora o orçamento de acordo com as suas metas, o que ele quer executar. O executivo vai analisar, se concordou, vai votar sim ou não. Vai fazer algumas recomendações, algumas emendas, pode que aconteça alteração no orçamento, mas isso é normal. Se o executivo não concordar, vai pedir alteração em algum órgão, em alguma ficha dentro da secretaria, tá certo? Nós temos aí estimadas receita em 70 milhões. E nós temos as receitas tributárias, nós pretendemos arrecadar, já visto que o orçamento de 2022 foi 58 milhões. Vocês estão vendo ali que está aumentando aí 12 milhões, não é isso? Prefeitos que vai correr atrás de verba e tomara que dê certo. Quanto mais dinheiro, melhor atende-se a população, os anseios da sociedade. Nós temos receita de contribuições, que está prevista em 201 mil, as transferências correntes, que é os recursos do ICMS, FPM e demais, as transferências constitucional que o Estado e a União repassam aos municípios. Outras receitas, 10 mil reais. Esse ano de 2022, o orçamento foi 58 milhões, certo? E os gastos, por exemplo, tem que suplementar agora, porque eu conversei a respeito disso com o Carlos, ele falou que teve superávit de 20 milhões. 12 milhões de euros. Por exemplo, a estimativa para o ano que vem. A estimativa lá é 77 milhões. O que tem que ser feito, por exemplo,
vocês vão trabalhar em cima daqueles 77 milhões lá, para o cronograma. Só para ti, 77 milhões, logo na frente, aí vocês vão ver a discussão para o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é o Fundeb. Aí sobra 70 milhões, na realidade não é 77. Não, realmente, eu sei. Aí gasta tanto na educação, gasta tanto na saúde, isso aí vocês têm que trabalhar com essa margem de gasto. Mas fala assim, para não acontecer igual aconteceu no final do ano agora, atrasar e ficar esse transtorno, porque a gente, vereador é cobrado na rua e fala, não, você não votou, fica dito pelo não dito. Ter um cronograma mais organizado para chegar no fim do ano, entendeu? Para direcionar os gastos, olha, vamos aqui no final do ano, mas isso aí chama-se, do meu ponto de vista, organização do que está lá dentro, no que vai gastar. Porque de repente, agora vou gastar isso. E não pode gastar assim, tem que ter passar de uma receita para outra, tipo coisa assim, né? É só porque, assim, só fazendo esse comentário, porque o ano que vem fica até bom para nós, vereadores aqui também, não ser igual a situação está ruim para nós na rua hoje. Tá bom? Gera dúvida na sociedade, mas o que... Obrigado, senhor. O orçamento hoje não é simplesmente um instrumento de você planejar a receita e fixar a despesa. Hoje ele é um instrumento de planejamento para o executivo. Por que planejamento? Se você tem o PPA, você tem o LDO, você tem que saber o que você vai executar. O que você quer executar? Então, o orçamento serve para você colocar e levar o conhecimento da Câmara. E você, para conseguir manter esse orçamento de acordo com o que ele foi aprovado, os seus percentuais, com os valores que estão nas fichas, nas dotações, você tem que seguir lá nisso. Se o prefeito quer executar uma obra, ele tem toda a obrigação de chegar no contador. Eu tenho recurso financeiro? Eu tenho dotação orçamentária? Tem tantos mil. Se não tem o suficiente, vamos mandar para a Câmara pedir nossa suplementação para a gente cumprir essa obrigação, porque às vezes a obra está acima do valor que está na ficha lá. Então, esse planejamento, eu reconheço que há uma desorganização. Isso aqui, para quem já foi vereador em outra gestão, isso acontece constantemente, esses pedidos de suplementações. Pedir suplementação não significa que o prefeito está aumentando seu gasto, apenas ele está reforçando dotações, tirando daqui e colocando aqui. Não significa que está aumentando despesa nem aumentando receita. Ele simplesmente está trocando. Por quê? Vou estar conversando com o Marcelo. Nosso orçamento aí, acho que tem quase 500 fichas orçamentárias, quase 500 dotações. Se você pega 58 milhões, se você for dividir em percentuais iguais em cada dotação dessa, ele vai pegar aí 70 milhões por cada dotação. Só que tem dotações, por exemplo, na educação, vamos falar da folha de pagamento, ela gasta em 2, 3 milhões de reais. Mas muitas fichas, elas são obrigadas a ter ela no orçamento, porque se você for usá-las, você vai ficar aqui na Câmara pedindo crédito especial para tudo quanto você vai fazer na Prefeitura. E elas corroem o orçamento no sentido de você estar distribuindo 58 milhões e 400, 500 fichas ali. Você tem ficha com 500 reais, você tem ficha com 1.000. E são várias fichas, por exemplo. Material permanente tem toda a secretaria. Toda a secretaria compra material permanente. A gente não sabe se vai usar esse material permanente. Porque de repente uma máquina quebra, um computador queima, a gente tem que adquirir. Mas isso é imprevisível. E aquele recurso fica ali estagnado, sem você usar ele. Ele vai fazer falta em outras dotações, onde você está executando realmente uma obra, um serviço para a sociedade. Isso eu acho que precisava ser revisto. Porque fica ali ocioso aquele recurso, e você não vai usar ele, vai fazer falta. Suplementação. Como está sendo pedido aí. Ô Gil, comentar, eu estou aqui, vai fazer 16 anos nesse mandato, a suplementação de 20 milhões que vai entregar agora, o orçamento de 2022 foi mal feito mais. Mas o gasto eu tinha que gastar em alguns lugares, tem muita coisa que está funcionando. Eu espero que esse 2023 a gente não tenha que votar essa suplementação. Porque o povo fica julgando a cara da gente e o prefeito aproveitar as brechas, entendeu? Que agora tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Eu vou falar para a turma dos colegas vereadores aqui. Vocês
estiver de acordo em votar, tudo bem. Mas o ano que vem, se vocês vierem com 10 milhões, 20 milhões de experimentação, eu acho isso inaceitável. Entendeu? Foi muito mal organizado. Chega aqui na Câmara os projetos, nem não sabe, vem uma secretaria, a outra que assina. Eu já reclamei de um médico, cara, para ser você sabe, eu te conheço, tem que ser honesto, mas aqui está uma vergonha. Eles queriam que eu fizesse uma reunião sexta-feira, eles mandaram um projeto, eu tinha compromisso quinta e sexta. Entendeu? É complicado, eu espero que você feche esse projeto aí para 2023, porque tá certo, porque esse 2022 é uma vergonha para nós vereadores, nós vamos ser falados aí. Nós vamos botar 20 milhões de suplementação. Você está explicando aqui, mas 99% da população não está nem aí, só vai falar, não, vereador, vou tomar 20 milhões para a prefeita torrar. Entendeu? Ainda bem que você está explicando, eu quero deixar registrado aqui no site da Câmara, vou mostrar para a população, porque você vem cá e mostra para a gente, beleza. E o povo não está nem, o povo quer cartão, igual você falou, aumento de salário. O cara pode pôr fogo na metade do dinheiro da tapira, que eles não estão nem, se receber 200 reais, 500, entendeu? Espero que esse orçamento de 2023 esteja com os pés no chão. Obrigado. Eu até acho louvável a atitude de vocês, parabéns, porque vocês estão como representante da sociedade, como fiscal do governo, são os fiscais, além do povo, vocês representando o povo, vocês são os fiscais que têm todo o direito de perguntar, de indagar, de ter o conhecimento para vocês tomar uma atitude concreta, uma atitude real, onde vocês têm credibilidade para passar para a sociedade, daquilo, dos atos que vocês estão tendo dentro da Câmara. Mas a partir do momento que se tem um orçamento, eu não vou dizer 100% mal elaborado, porque muitas vezes, como eu estava conversando com o Marcelo, o planejamento ele deve se transcorrer durante o ano. Certo? Você tem uma PPA, você tem uma LDO. Você vai fazendo o orçamento de acordo com as intenções daquilo que o prefeito quer fazer em função dos anseios da sociedade, daquilo que a sociedade está precisando, daquilo que o município está precisando. Então você monta o orçamento baseado no que você tem de previsão de receita, monta-se aquele orçamento. Mas muitas vezes, tem esses fatores que eu falei, que você deixa ficha ociosa lá, que você põe recurso e não vai usar. Mas muitas vezes o prefeito muda de ideia. Isso se chama planejamento, porque o orçamento é um instrumento de planejamento para o gestor público. Ele tem que acompanhar ele. Ele tem uma PPA, tem uma LDO, para ele ter tudo está previsto lá. O orçamento ele vai fazer em cima do que ele vai arrecadar para ele executar aquilo que é de interesse da sociedade. Então ele tem que priorizar. Eu quero fazer isso, então se coloca no orçamento. Não vai bater 100%, mas você tem ali dentro do orçamento. Gil, só mais uma pergunta. Eu até pensei isso a respeito com o Barroso hoje. Veja bem, o ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano de muita realização, muita obra no município. Entendeu? Tem aquela questão dos terrenos ali, ó, que tem muita gente que precisa de terreno aqui. Entendeu? Até conversei com alguns dos vereadores. Vai ser uma área que vai demandar muito dinheiro. Tem a questão do distrito industrial, entendeu? Tipo, eu penso que o prefeito tinha que sentar hoje com vocês e ver, por exemplo, o projeto lá vai gastar quantos milhões para asfaltar, por energia, por água, porque água, você dá uma escritura para um morador e falar assim, ó, você pode entrar lá agora e começar a construir sua casa. Porque para nós começar a dar exemplo para a população, para o município, não fazer igual o mandato passado, lá, porque esse terreno abandonado lá, fez a torre de caixa, tudo errado. Entendeu, Gil? Fala assim, igual você falou aí, é questão de organização, programar no que você vai gastar. Não é chegar lá na frente e dar aqui 2 pontos, que dei a ideia. Não é assim. Entendeu? Você já programar o ano que vem, vai fazer aquele loteamento lá. Dá o terreno com matinho um pouco, tem que água, tem que fazer meio infraestrutura geral. Tem isso. Tem que saber. Tem custo. Tem custo, você tem que saber hoje, para jogar aí dentro, quanto que ele vai gastar o ano que vem. Tem um distrito lá que tem que entregar, já está com mais de ano, que paga, tem que fazer, tem que pôr esses gastos aí, ó, para não ficar no meio do ano que vem, doido aí, vamos suplementar de cá, passar para cá. E isso já tinha que estar hoje organizado, que é um
duas coisas, distrito lá, que vai gastando esse dinheiro. E já tem as receitas que gasta, que é o cartão, é o salário, que é 10º, entendeu? Coisa de veículo, gasto com veículo, com petróleo. Mas tudo bem. Eu estou falando mais da questão só de organizar onde vai direcionar, onde é tanto vai gastar ali, para não ter no final, para não fazer essa bagunça que está agora. Obrigado, Deus. Ok, Edilson, eu que agradeço. Uma situação dessa, o prefeito simplesmente sabe o que ele tem que fazer. Só que eu acho que tem um setor de engenharia que deveria elaborar o projeto de custos. Se esse projeto de custos está na mão do prefeito, na nossa mão, nós vamos direcionar o recurso compatível com aquilo que você vai executar. Mas se não está na nossa mão, não foi solicitada a engenharia que fizesse esse projeto, você não tem como prever. Se o ano que vem ele vai fazer só meio-fio, se ele vai pôr energia, se ele vai pôr a água, se vai pôr a rede coletora de esgoto, isso aí demanda muito recurso, é um valor muito alto. Daí resolve fazer aquilo tudo uma vez, aí você chega no orçamento, não tem. Aí é que entra o pedido de suplementação. Mas voltando à questão de suplementação, esse ano, como eu estava conversando com o Marcelo, ele foi um ano assim, meio atípico. Vamos levar em consideração, nós estamos aqui apresentando o orçamento, mas estamos entrando na questão da suplementação, do percentual que foi pedido, né? Mas já fica aqui esclarecido, talvez não. Se quiser, eu falo na reunião, mas acho que não vai ser preciso, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, a aquisição dos terrenos ali. Está previsto, 1 bilhão. Você tem um gasto excessivo com as estradas, que foi um período atípico, devido às chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos estrada aí que ficou lá, você poderia gastar 50 caminhões de cascalho para deixar ela pronta, teve que fazer abertura, colocar material embaixo, fazer drenagem. Então houve, em função disso, um gasto muito alto com essa estrada, manutenção de estrada. Nós recebemos agora recentemente um pagamento de precatório de 300 mil reais, estava previsto e tem que pagar. 3 parcelas de 100 mil reais, tem que pagar. O aumento do gasto da educação. O que gera aumento do gasto da educação? Inclusive, em junho, a Joseli chegou para mim e falou assim: Gil, já aumentou, em relação ao início das aulas, até junho já tinha aumentado 100 alunos. Isso é impactante para o município, porque você tem, aumenta profissionais da educação quanto de suporte, você aumenta merenda escolar, e são todos zona rural, você aumenta transporte rural. Então isso não está previsto, isso aí pouca coisa, mas ele vai se somando e chega ao final do ano você está com o orçamento estourado. Aí você tem que pedir essas suplementações. Da Secretaria de Segurança Pública, que não estava prevista no orçamento. Ela foi criada esse ano, a gente está vendo aí, está funcionando, já é um motivo para estar pedindo suplementação, que não estava previsto. Reforma e ampliação do centro de saúde, estava previsto para fazer um serviço, mas todos nós aqui sabemos como é que é reforma. Você quebra aqui, de repente o negócio está com problema lá, você já tem que aumentar. Vou tirar só o piso da sala tal, mas resolver tirar tudo e, de fato, a gente tem que parabenizar, porque está ficando todo reformado, parabéns para a prefeita, né? Que está ficando muito bom a estrutura lá para atender a população. Então isso aí vai impactando. Nós temos também, que foi criado recentemente, vocês aprovou aí, o repasse para o Hospital de Barreto, estava previsto no orçamento. Para aí, né? Iluminação pública, estava previsto. Quanto se gastou para a rede lá, ali, eu não sei se teve mais outros pontos, aí foi quase 800 mil reais.
Só isso aí. O abono natalino da pandemia, algumas pessoas ficaram descapitalizadas, porque deixam de receber um benefício, o marido às vezes deixa de trabalhar, ou a mulher deixa de trabalhar, então se recorreu à prefeitura. E no ano do exercício de 2022 se pagou muitas férias prêmio para os funcionários, para os funcionários. Foi limitada a 2 meses para cada um, mas pagou muitas férias prêmio para funcionários. Vai impactar também dentro do orçamento, dentro dos percentuais que a gente tinha de limite lá de suplementação. Nós temos aí o Proleite. O Proleite é trabalhado na safra do ano que passa, mas o que se inicia. Porque nós temos aí, acho que atendeu 200 e tantos produtores a safra 21 e 22. O pecuarista que às vezes plantou 1 hectare o ano passado, esse ano ele vai plantar 5. Então eu estou recebendo os relatórios, estou observando isso. A maioria dos beneficiários que plantou 1, 2 hectares, ano passado está plantando 5. Então não vai subir o custo, o gasto, isso aí. Evidentemente que nós vamos pagar a primeira etapa, mas ela não deixa de impactar porque subiu. Quem plantava 1 hectare vai plantar 3, 4, 5. Eu estou vendo lá os relatórios, a maioria é 5 hectares. Em que pese que a parte da segunda etapa é paga no ano que vem, no exercício do ano que vem. Nós temos uns aumentos de gastos aí que também não estava previsto, como vocês sabem. O governo aumentou o salário das enfermeiras, né? Aumentou o salário das agentes comunitários de saúde. Então isso tudo vai impactando. Quando você juntar, não é nada, mas você vai juntando. Para você ver que no final do ano vai dar um valor considerável que às vezes requer o executivo a fazer esse apelo aí, a estar pedindo suplementação. Tudo que eu falo aqui, eu não eximo a responsabilidade da área contábil, nem do gestor público em se planejar melhor. Tá certo? Como eu falei, vocês estão certinho no direito, parabéns para vocês. Vocês estão dando satisfação, estão provando que vocês estão atentos aos acontecimentos, né? Porque não pode ter que chegar aqui, passar, mas depois lá na frente alguém vir discutir, mas como é que vocês não votam no projeto desse? Então, parabéns para vocês. Eu estava falando aqui, Nivaldo, eu dei uma explanada sobre a questão da suplementação, eu não sei se há necessidade de explicar em reunião. Entendeu? Porque a gente pega, como você falou, 20 milhões de superávit, nós tivemos 12 milhões de superávit. Ou seja, o município arrecadou, tinha previsão de arrecadar 47 milhões, desses 47 ele não gastou os 47. Isso é o superávit, que é a diferença do ativo com o passivo, certo? O município tem que pagar X, arrecadou X, mas desse X não gastou 12 milhões e tanto, que previu-se um reforço de caixa para o exercício seguinte, para estar executando em obras de maior relevância, como é o caso da estrada do Zé Livino aí, que tá, meu ver, está gastando bem mais do que foi previsto, tá certo? E nós tivemos também um excesso de arrecadação de 4 milhões e poucos. Só isso aí está dando quase 17 milhões. Se considerar que o executivo vai gastar esses 17 milhões, só os 30% já estavam previstos no orçamento que vocês votaram ano passado, já foi essa suplementação. Desses 17 milhões. E 30% de 58 deve estar aproximadamente isso aí, tá certo? Em função desses outros gastos que eu acrescentei aqui para vocês, então há essa necessidade. Evidentemente que o Tribunal de Contas vai analisar com critério. Não tem lei que proíbe fazer suplementação. Com certeza, a prestação de contas vai vir essa recomendação para o prefeito, para a prefeita, que se tenha melhor planejamento. E quando se faz suplementação, vocês entendem, mas às vezes a sociedade não entende. A gente não está aumentando gasto, como eu falei, a gente está tirando, reforçando dotações, não vai aumentar gasto. E até porque eu não vejo o motivo da não aprovação, porque o município está com o dinheiro em caixa. Se ele está com o dinheiro em caixa, ele tem que executar o serviço para a sociedade, atender os anseios da sociedade, como a gente está dentro do projeto de lei aí, algumas argumentações que foram colocadas. Agora, o que não se pode, é uma preocupação às vezes do legislativo,
aprovou uma suplementação correndo o risco do prefeito empenhar acima do que vai arrecadar. Aí é lei de responsabilidade fiscal, é improbidade de processo. Mas isso não é o nosso caso. A gente está com o dinheiro em caixa, só não tem autorização orçamentária para estar executando, para estar gastando esse dinheiro. E jamais a gente ia deixar empenhar valores acima do que vai arrecadar, porque a gente sabe que é problema para a prefeita. Mas eu tenho, assim, a gente não tem uma previsão, porque eu não sei o que vai ser pago ainda até o final do ano. Eu creio que a gente vai ficar ainda com um superávit esse exercício de 22 para 23. Ô Gil, só dar um comentário. Olha para você ver, 40% é saúde e educação, que é obrigado a gastar. Hoje, que a suplementação que nós vamos votar aqui hoje, está votando 64,8%. Nós já está comendo 5% já da arrecadação que é obrigatória da saúde e educação, entendeu? Mas aí vai ter as partes que vai para a saúde e educação, nós já está ferindo isso aí. Hoje, pensa para vocês verem, quase 65% do dinheiro todo, 57 milhões, já implementou, o prefeito gastar onde quiser, tudo bem, tem dinheiro, ainda bem que tem dinheiro, entendeu? Só que é igual eu falei, o ano que vem, na agarradura aí, para não precisar disso aí. Plenamente, parabéns para vocês. Mas uma coisa, nessa situação que você falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Percentual de suplementação, ele não tem nada a ver com os recursos que são direcionados à educação e à saúde. Hoje nós temos uma previsão de gasto, que é o limite, o mínimo estabelecido por lei na educação, que é 25%, e os 15% da saúde. Tá? Hoje nós devemos fechar o ano com um gasto de 30% na educação, ou seja, 5% acima. E muito em função daquilo que eu falei para vocês, ainda há pouco, com migração de gente para dentro do município, onde aumenta o número de alunos. Uma coisa puxa a outra, aí você vai, é uma série de situações que vai acontecendo, que vai fazendo com que o município tenha mais gasto. A saúde, que é os 15%, nós devemos fechar 18%, quase 19%. Então, é um percentual bem acima do mínimo estabelecido em lei. Porque se você pega 25%, 30% para a saúde, para a educação, 18% já foi 48%. Você repassa 7% para a Câmara, já foi para 55%. É isso. Você tem os repasses que é feito para as associações que faz parte no caso a CNM, a AMPRO. Então tem uma série de fatores aí que vai impactando. Agora os recursos, os 60% que é da folha de pagamento, que é os 54% limitado ao Poder Executivo e 6% limitado ao Executivo. No projeto de lei parece que está previsto em gastar 42%. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o não cumprimento desses 25%, desses 15% e dos 54%, 60% de cuidado da lei, é probidade administrativa. É isso, senhor contador? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse ano a gente deve fechar a folha de pagamento com um percentual de 44%. A meu ver, alto, porque outro gasto que acontece também, você inicia o ano com X funcionário. Parece que iniciou aí com, não sei porque, ultimamente não peguei para a Rosana, mas deve ter aumentado aí uns 100 funcionários no decorrer do exercício. Isso não está previsto lá. Quando você aumenta funcionário, você vai aumentar gasto. Só vou pegar o gancho, a gente foi questionado sobre esse projeto de Florância. Aí eu não passo de necessidade. Só porque a gente foi questionado na semana passada e aí em relação aos 8 milhões, aí o jurídico só queria orientar, que mais ou menos o que o Nivaldo falou, né, em partes. O 64,8 é porque lá na lei orçamentária desse ano, a Câmara aprovou 30. Nós aprovamos 12 milhões e agora aprovou 8. Portanto, seria 30% mais 20 milhões, né, Marcinho? É igual o Gil falou, não tem limite legal. Né? O Tribunal de Contas, nesses casos, ele costuma expedir recomendações. Né?
Então, esse 64,8 que o Nivaldo está falando é a soma dos 30, mais os 12, mais os 8. Então, no total, o bolo dá 64,8% de suplementação. O Tribunal de Contas vai analisar, né, a execução orçamentária do prefeito, se vai aprovar com ressalvas, se vai criar algum precedente que incida, que conduz à rejeição ou não. Mas ele analisa caso a caso. No caso da prefeitura, o fato de ter tido superávit e o excesso de arrecadação, a princípio, são justificativas plausíveis para autorizar um percentual desse valor. Mas aí é o Tribunal de Contas que vai analisar, tá? Só para esclarecer, porque hoje o projeto vai entrar em pauta, aí para vocês estarem cientes de que é esse 64,8 que a gente colocou aí, que o Nivaldo colocou. Correto. Gilson, a boca vai estourar na mão da prefeita. Nós, vereadores, o projeto é legal para santar. Só que se der problema, já foi avisado pelo jurídico, todo mundo. Ele não é inconstitucional, como a Matheus falou, ele não tem lei que limita percentual de suplementação. Como a gente vê, os tribunais de contas, no caso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a gente vê muitas recomendações. É aquilo que eu falei, o perigo, que muitas vezes suplementação, o que passa às vezes desapercebido do legislativo, é a questão de você empenhar acima do que está arrecadando. Aí isso aí não pode. Se isso for dentro da prestação de conta analisada, é pau na prestação de conta. Então, os tribunais de conta têm esse medo, porque muitas vezes o prefeito de má intenção, ele vai pedir uma suplementação para empenhar em cima do que ele vai arrecadar. Isso aí não é permitido. A lei de 101 aí não permite esse tipo de ação dentro do orçamento público, dentro da contabilidade pública. Preocupação nossa aqui, quando o projeto depois para cá, foi até com o Matheus e o Marcílio. E o Marcílio falou com a gente. A preocupação nossa é que nós estamos cansados de ver político inelegível alguns erros. Entendeu? E outra coisa que nós estamos indignados aqui, eu falei com você hoje, conversei terça-feira, nós vereadores dessa casa, nós estamos cansados de receber projeto 4 horas da tarde para votar com cara de urgência 7 horas. Infelizmente, né? Ainda mais um projeto desse aí, ó, como o Gilson bem falou, o pessoal está acabando com a gente aí na rua, falando que nós não quis votar. E, gente, como eu e o Gilson indo votar, nós é funcionário, nós íamos votar para receber um curso que a gente tem direito, entendeu? Aí a gente está pedindo, Deus do ano passado, entendeu? Para mudar essa taxa, quando vem a finança, que muda isso aí para a gente. Outra coisa que eu quero te perguntar, nós votamos, tem um orçamento de 58 milhões, foi votado, 30% de suplementação. Você tinha um superávit de 12 milhões. Quanto que a prefeitura recebeu de emenda parlamentar, entendeu? Que foi vindo para estar podendo entrar nessa votação que a gente vai fazer dos 64% para fazer o remanejamento. E quanto vocês gastou também dos 58 milhões que estava previsto no orçamento? Isso, primeiro que os repasses, que é convênios e emendas parlamentares, ela já está incluso nos 58 milhões. Ela não é a parte. E quanto aos projetos de lei, é uma preocupação que eu tenho, porque se eu fosse vereador, dependendo do projeto de lei, ele é muito simples, né? Se aprecia, vota sem problema. Mas na maioria, todo projeto de lei tem que ter um prazo, até acho que está no regimento interno da Câmara, um prazo, não tem isso aí? Para se entregar um projeto de lei, porque vocês têm que analisar, chegar ao conhecimento do jurídico, ele dá um parecer para vocês. E se o projeto de lei chega aqui 4 horas, a reunião às 7, eu não tenho a menor condições. Eu acho justa essa reclamação, eu já falei isso lá uma vez, não está se cumprindo. Por quê? Como você vai analisar um projeto de lei dentro de 3 horas? Até porque o vereador não está aqui, das 4 até às 7, chega aqui às 7 horas. Gil, o prazo não é nem regimental, até acho que é uma previsão meio atípica de lei orgânica. O prazo para a Câmara analisar, ele está lá para proposição em caráter de urgência, 45 dias, né? Então a Câmara sempre analisa todas as proposições muito antes disso, né? Então, é mesmo. O que a gente
a gente agradece o bom senso dos vereadores, né? Não, vamos aprovar porque todo projeto de lei, o vereador sabe que ele é a bem da população, né? É interesse do município, mas se manda, ou se chama uma comissão, leva dentro da prefeitura, explica o projeto de lei, para que ele vai ser, para que ele está sendo encaminhado para a Câmara, para que ele tem que ser votado. Eu não vejo, eu acho que esse relacionamento aí, a minha maneira de pensar é diferente, e cabe aos gestores que acho que, como vocês são fiscal do povo, o povo cobra vocês e vocês têm que dar respaldo à população. Agora, o melhor respaldo seria se vocês estão em sintonia com o executivo, porque daí, como eu falo, a minha sala está aberta. Eu sou o secretário de Fazenda, qualquer um vereador ou demais funcionários da Câmara, se quiser saber alguma coisa, vai lá e pergunta a gente. Eu às vezes até fico assim, tem vezes que a gente ouve algumas situações que são faladas em plenário, que são colocadas em redes sociais, sendo que as portas estão lá abertas, por que não vai consultar? Há poucos dias o cidadão publicou um negócio aí, foi lá na prefeitura, pediu que queria ver, simplesmente fiz ofício autorizando, e marquei a data, protocolei com ele, tá certo? Chegou a data, só mencionei no ofício que eu disse que ele fosse me procurasse para me designar um funcionário para estar acompanhando ele nesse processo licitatório. Ele não foi, e foi no Ministério Público, fez denúncia que nós negamos ele a informação. Está lá o documento na minha pasta assinado por ele, falando que eu autorizei, só fiz as recomendações, só que ele não compareceu. E vai no Ministério Público e faz denúncia. Só que ele vai se ferrar, com o documento assinado por ele lá. Nós liberamos ele para ter acesso ao processo de licitação no qual ele tinha dúvida. Quase 7 horas. Se Tá. você quiser pegar um gancho, eu peço que Tá. Eu acho que o orçamento, isso aqui vocês vão ter ele aí. Qualquer dúvida, a gente está lá na prefeitura para esclarecer. Tá certo? O orçamento ele é 70 milhões. Nós temos lá logo na frente as despesas que vai ser com educação, né? Os 15%, ela vai da saúde, os 15%, que vai ficar em torno de 16%. Nós temos 25% da educação, que deve ficar em torno de 27%, né? Mas é o que eu falei, há alguma questão assim de dúvida, a gente está lá para esclarecer vocês, tá? A qualquer hora que vocês quiserem, eu estou lá à disposição. O Helder também, eu creio que vai estar, tá bom? Gil, só uma perguntinha, quanto você tem em caixa hoje? Neils, eu não fiz esse levantamento hoje porque, para mim saber, eu tenho que saber o que eu tenho de empenhado, liquidado para pagar e que eu tenho de recurso, porque hoje eu tenho recurso, amanhã, por exemplo, amanhã entra ICMS. Então eu creio que hoje a gente deve ter aí disponível, porque além disso, gente, a prefeitura às vezes tem 20 milhões, mas nós temos as fontes de recurso. Tem dinheiro, nós não podemos gastar ele naquilo que vocês estão imaginando em gastar. Nós temos umas quase 30 fontes de recurso, contador. Mas 30 fontes de recursos, nós temos as fontes de recursos ordinários, os recursos da educação, da saúde, os recursos dos rodos, os recursos que Deus repassa da saúde, que são as fontes 50, da saúde, que são as fontes 59, recurso federal, a fonte 55 é recurso estadual. Esses recursos estão lá, como a sua pergunta é pertinente, porque pode ter dinheiro nessas fontes, mas ele não serve para pagar funcionário, ele não serve para pagar obra, ele só serve para pagar com a finalidade para o qual ele veio. Principalmente se tratando de saúde e educação. Nós não podemos usar ele. Com os recursos dos rodos, nós temos um saldo significante, porque até julho, a receita dos rodos estava dando 700 e poucos mil. De julho a agosto para cá, ela passou por 1 milhão. Ela subiu, nós temos um valor considerado. A maior reserva nossa até de superávit financeiro, que foi do ano passado, foi em consequência dos rodos. Mas no momento, se você quiser, amanhã eu posso passar para você e você passa aos demais colegas, tá ok? Eu te falo lá mais ou menos. Não é 100%, mas dá para tirar lá, entendeu? Agora, eu não posso te passar a previsão do que vai gastar até dia 31 de dezembro, porque eu não sei o que o prefeito tem em mente, o que ele vai pagar, o que vai executar ainda, tá bom? Não, beleza, eu te agradeço, mas
Na hora que eu for lá pegar com você, o que você já gastou até hoje também, você tem um valor. É claro que tem, tá tudo no sistema. Isso aí é para você, para qualquer um aqui que quiser lá. Beleza? Mais alguma coisa? Estou à disposição. Tudo bem?